Nós te adoramos, Jesus, nessa manhã. Obrigado, Senhor. Eu quero estar nesse lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Diga, eu quero estar nesse lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Erga suas duas mãos aos céus e cante em tua presença, em tua presença, Senhor Jesus. Em tua presença, Senhor Jesus. Diga, Santo Espírito, Santo Espírito, eu me rendo a teu agir, o meu anseio. Se você veio encontrar o Senhor, erga suas mãos aos céus e cante tua presença. Em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua, é onde eu quero estar. Diga, em tua presença,
presença do Senhor. Vamos, diga para Ele o quanto você o ama, o quanto a presença dEle é tudo para você. Em tua presença, Senhor, em tua... Vamos lá, diga isso. Em tua presença é o que eu mais quero. Em tua é onde eu quero estar. Em tua presença. Diga maravilhoso, maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Vamos erguer as suas mãos e diga: a tua presença é mais desejável. Vamos dizer isso mais uma vez. Você pode fazer melhor, erga as suas mãos e diga: maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável, tão sublime. Vamos dizer mais uma vez: maravilhoso, maravilhoso, admirável. Diga: tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida. Como espero o dia, diga, em que verei a face de Deus. Ei, meus queridos, se esse é o teu desejo, erga as suas mãos e cante. Pois como espero o dia em que a alegria enfim será completa, pois Ele virá, soberano em poder. Ele virá e o governo está nele. E vejam, Ele traz confia. Vamos lá, recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá e o governo está nele. E vejam, Ele traz consigo. Ele, e é Ele, por Ele que eu estou gastando. Vamos lá, vida. E com alegria, o dono dos meus dias. Vamos a Ele, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, o dono dos meus dias. Diga a Ele, é Ele, por Ele. É Jesus, Tu és o motivo de nós estarmos aqui te adorando. Tu és o motivo do nosso acordar. Vamos dizer mais uma vez: é Ele, e é Ele, por Ele. Jesus, isso é uma verdade, Pai. Erga suas mãos e cante: Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo.
tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher. Se esse é o teu desejo, vamos dizer: é o desejo do meu coração, sermos inundados. Vamos lá, vamos lá. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher. Esse é o desejo da tua igreja. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória. Só a igreja, Santo Espírito Santo. Jesus, faça aquilo que te apraz, Senhor. Faça a tua vontade, Pai. Jesus. Modeladas Day é um encontro mensal pensado para mulheres. Antes de cada encontro acontece a ação Abraçadas, um projeto que acolhe mulheres com apoio e orientação nas áreas de saúde, na área jurídica e nas áreas emocionais. O Modeladas Day acontece toda primeira segunda-feira de cada mês aqui na CN Fortaleza. Aguardamos você. Você é um homem em busca de se tornar a melhor versão de si mesmo? Junte-se a nós em nosso evento mensal de hombridade. Venha compartilhar experiências, conhecimentos e desafios com outros homens que buscam crescimento pessoal. Retiro de Mulheres Céu na Terra. Inscrições no aplicativo CN Fortaleza. Você está pronto para se conectar, se inspirar e descobrir o propósito de cada ministério da nossa igreja? Chegou a hora de fazer o seu check-in. Conheça um pouco sobre nossa igreja, nossos ministérios e a visão dos nossos pastores. Inscrições pelo aplicativo da CN Fortaleza na aba Eventos. Te esperamos lá. Quando Jesus chama, ninguém fica parado. Legendários Top 1668 Rota da Luz. Um caminho de esperança, impacto e transformação, onde cada passo revela algo maior. A emoção cresce e a expectativa aumenta. E o coração se prepara para o extraordinário. Você está convidado a seguir essa rota e viver um momento que vai ficar para sempre na memória. Chegou o tempo de subir, de ocupar os lugares altos que Deus preparou. Acampamento Farol 2026, Lugares Altos, de 5 a 7 de setembro. Inscrições abertas. 1, 2, 3 palavrinhas! A alegria do Três Palavrinhas está chegando a CN Fortaleza. No dia 12 de setembro, às 19 horas, traga toda a família para esse espetáculo especial. Garanta sua inscrição pelo aplicativo CN Fortaleza. Quem
deseja crescer na fé precisa crescer em oração. No dia 17 de outubro, às 8 horas, participe do Seminário de Oração e Intercessão com o pastor Murilo Cirino. Um tempo de ensino e prática. Inscrições pelo aplicativo CN Fortaleza. Já imaginou caminhar por terras bíblicas e viver experiências que marcaram a história da fé? Essa é a sua oportunidade. Serão dias de crescimento espiritual, aprendizado e momentos que transformarão sua vida. Que onde você for, a glória de Deus vai com você. A manifestação e a autoridade de quem teve um encontro genuíno com Deus. Nós cremos, Deus, que nós veremos ainda esse ano a cidade de Fortaleza sendo tomada por uma juventude cheia do Espírito Santo. Vem pro live! Você é amigo de Jesus quando você sabe que pertence a Ele. Esse foi o nosso CN News. Siga-nos nas nossas redes sociais. Bom dia a todos vocês. Quem está muito feliz aí, diga amém, vai. Diga 5 pessoas pertinho aí, diga, ó, bom dia, como que você está? Graça e paz. Que bom que você está aqui, que você chegou. Se identifica aí, vamos se alegrar juntos. Como diz o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa. Nós estamos aqui na casa do Senhor. Nós queremos também ter a alegria de conhecer aqueles que estão nos visitando hoje pela primeira vez. Então, se você está nos visitando pela primeira vez, por gentileza, levante aí uma de suas mãos para que nós os conheçamos. Mantenha sua mão levantada, para que até que alguém se aproxime de você aí, te entregue um presente. É uma alegria recebê-los nessa manhã. Sejam muito bem-vindos. Nos sentimos honrados com a presença da tua família e que você possa se sentir em casa. Essa é a casa do nosso Pai. É aqui que Deus nos tem abençoado grandemente. E a CN celebra a presença dos nossos visitantes, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, quantos estão com muita expectativa para esse mês que se inicia? Nós começamos mais um mês. Mais um portal de expectativas, de realizações, de tantas coisas que estão geradas no nosso coração. Nós estamos debaixo de muitas palavras e todos nós almejamos prosperar e ser bem-sucedido naquilo que nós estamos fazendo. Há uma palavra em Gênesis capítulo 26, verso 12, diz assim: e semeou Isaque na terra de Gerar, e no mesmo ano, para cada semente, o Senhor o fez multiplicar 100 por 1. E o texto vai dizer que Isaque ficou rico, muito rico, riquíssimo, ao ponto que os filisteus o invejavam. E aqui tem algo importante, porque esse foi um período de crise nos dias de Isaque. A Bíblia diz que naqueles dias teve fome na terra. E Deus lhe dá uma direção, preste atenção nisso. A bênção de Deus, ela está condicionada a sabermos ouvir e obedecer o princípio. Deus disse para Isaque: não desça para o Egito, como foram nos dias do seu pai Abraão. Por quê? Nos dias de Abraão também teve fome na terra, e Deus disse para Abraão: desce para o Egito.
Mas aqui nesse episódio do capítulo 26, o Senhor dá uma instrução e diz: fique aí aonde você está, porque eu serei contigo e eu te abençoarei. Então veja bem, quando nós estamos atentos e quando nós decidimos ter um coração quebrantado, ouvidos atentos para ouvir, mas um coração quebrantado para obedecer, o princípio, a voz de Deus é o princípio estabelecido na palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 28, dos versos 1 ao verso 15, o Senhor diz assim: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor teu Deus, que hoje vos fala, e obedecer aquilo que eu vos tenho dito, então eu vos abençoarei. E aí vem uma liberação assim de tudo aquilo que representa a vida de um homem, de uma família bem-sucedida. Você será bem-sucedido na sua casa, você será bem-sucedido no seu trabalho, bendito será o fruto do seu ventre, bendito será o fruto do seu trabalho, enfim. E isso nos leva a entender que se nós desejamos, e eu creio que todos aqui desejam, quantos querem ter um mês aqui incrível? Diga amém. Todos. Primeira coisa, ouvir a voz do Senhor, ouvir o princípio, ouvir aquilo, meditar nisso e colocar isso em prática. Bem-aventurado é o homem que ouve e pratica as minhas palavras. Você pode contemplar um princípio, mas se você não colocar isso em prática, nunca vai ter a experiência. Na doutrina de Jesus, ele disse assim: se alguém quer saber se a minha doutrina é boa ou não, experimenta. Diga à pessoa que está ao seu lado: experimenta a doutrina. Experimenta e você vai ver o resultado. Amém? Por que isso? Jesus disse: dai e dar-se-vos-á, em boa medida, recalcada, sacudida se vos dará. Então, tudo aquilo que nós buscamos em Deus, precisamos estar atento ao princípio. E o princípio da prosperidade, ou o princípio da bênção de Deus sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, esse efeito incrível. Preste atenção nisso, queridos. A bênção é estarmos autorizados para prosperar em toda e qualquer circunstância. Essa palavra no original significa Baruch. É o Senhor dizendo assim: eu te abençoo, abençoo o seu trabalho, abençoo a sua casa, se você me ouvir, diz o Senhor. E se você estiver atento para cumprir aquilo que eu estou dizendo na minha palavra, eu cumprirei a minha parte da aliança. Por isso, na entrada deste mês, eu quero declarar sobre todos aqui, queridos, de fato, um mês incrível, de portas abertas, de conexões incríveis, de realizações, de aquisições, que os portais das experiências mais incríveis se abram na direção dessa igreja, que tem sido uma igreja generosa, que tem sido homens e mulheres que têm entendido o princípio, colocado isso em prática, e por isso nós estamos vendo constantemente pessoas sendo batizadas, pequenos grupos crescendo, a obra crescendo, se desenvolvendo, a CN ganhando e conquistando novos territórios, não para nós, mas para que o nome do Senhor seja honrado. Amém? Porque quando você é uma luz no território que você está, o nome do Senhor é honrado. Fique de pé, nós vamos orar. E eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Levante a sua mão direita, ela representa a mão do trabalho. Levante a sua mão direita. Você está entrando num mês incrível. Pai, nesta manhã nós tomamos dízimos, ofertas e o nosso coração de honra na direção do teu altar. E por isso eu oro pela tua igreja, por homens e mulheres que ao suor do seu rosto traz o pão de cada dia para a sua casa. Abençoe-os, abençoe os empresários, liberais, assalariados, comissionados, jovens, homens e mulheres de casa. Senhor, que seja liberado dos céus a bênção que enriquece o homem e não causadores. Abençoe, meu Deus, as suas habilidades, os seus talentos, os seus dons, as suas sementeiras multipliquem a 30, 60, 100 vezes mais, em nome de Jesus. Nós declaramos agosto, um mês de abundância, um mês de liberações de recursos dos céus, para que o teu nome seja honrado em cada vida preciosa.
e o nome do Senhor seja engrandecido nessa terra. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Deus abençoe. Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que o meu Deus. Não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que o meu Deus. Se você não, quem aqui não pegou a Santa Ceia? Não pegou a ceia. Se você não pegou a ceia, levante a sua mão. Se você porventura entrou e não pegou o cálice, a ceia, mantenha a sua mão levantada. Um diácono vai se aproximar de você, tá? E daqui a pouco nós estaremos ceando juntos. Deus abençoe. Vamos louvar a igreja. Torna o luto em festa, a vergonha em glória. Traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida, vamos às palmas. Faz de ossos soldados, faz do mar um caminho. O Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Não há nada de igreja. Nada melhor, não há nada. Vamos dizer mais uma vez, não há nada. Não há nada. Não há nada. Nada melhor que o meu Deus. Traz a vida ao sepulcro. Vamos. Traz beleza às cinzas. O Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros. Traz de ossos soldados. Faz do mar um caminho. O Senhor pode fazer. O Senhor pode. Quem crê, só o Senhor pode fazer. Se você crê, erga suas mãos aos céus e aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que tudo pode. E nós cremos no Deus do impossível. Se você crê, erga suas mãos aos céus. Diga que Ele é poderoso nesse lugar. Como eu me esqueci do que fizeste por mim. Como eu perdi a fé no impossível. Vamos lá, erga suas mãos aos céus. Como eu pude pensar que tu não podes operar, porque insiste em não ver teus milagres. Erga suas mãos, igrejas, vão dizer que Ele é poderoso juntos. Tu és poderoso. Vamos. Tu és poderoso.
és poderoso. Tu és poderoso. Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor? Se você crê, erga suas mãos aos céus. Agora posso enxergar, em ti eu posso confiar. Eu sou firmado no Deus que faz milagres. Vamos juntos. Milagres. Tu és poderoso. Tu és poderoso. Diga que Ele é poderoso. Tu és poderoso. Tu és poderoso. Diga, quem sou eu pra negar teu poder? Vamos juntos nas palmas, com toda a fé. Juntos iremos ver. Ele vai fazer, e Ele vai fazer, e Ele abre caminhos. Basta somente quem crê nesse lugar, que Ele vai mover, que Ele vai fazer. Vamos, com toda a fé, juntos iremos ver. Ele vai fazer, Ele, vamos, vamos, e Ele abre caminhos. Basta somente crer. Deus, vai, você pode fazer melhor. Vamos nas palmas, vamos, vamos. Com toda a fé, juntos iremos ver. Ele vai fazer, e Ele vai fazer, e Ele abre caminhos. Basta somente crer. Deus vai mover, Deus vai mover. Tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível. Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor? Tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível. Quem sou eu pra negar teu poder? Diga, quem sou eu? Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor? Quem sou eu pra negar teu poder? Pega suas mãos aos céus e cante. Tu és poderoso. Vamos, igreja, vamos. Diga que Ele é poderoso. Se você crê, vamos. Tu és poderoso. Sim, Jesus, Tu és poderoso. Vamos. Tu és poderoso. Tu és poderoso. Quem sou eu pra negar teu poder, Senhor? E Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Diga. Glorifica o seu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor. E Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu sangue. Ele é exaltado, o Rei. Vamos, vamos, você pode fazer melhor. Vamos juntos. Pega suas mãos, igreja. Vamos dizer: Ele é exaltado, Ele é o Senhor. Sua verdade vai
você pode, glorifique o Senhor neste lugar. Aleluia, vamos, você pode fazer melhor. Aleluia, será que eu posso ouvir um glória a Deus? Aleluia, toda honra, toda glória, todo domínio, todo poder a Ele, a Ele. Vamos continuar nessa manhã olhando para Ele, pois só Ele é digno de toda honra e de toda glória. Aleluia, vamos permanecer neste lugar, insista em adorar o Senhor nesse lugar. Sobre o trono está Jesus Santo, digno de adoração, honra e glória. Vamos dizer, sobre o trono está Jesus Santo. Tu és digno de adoração, honra e glória. Erga suas mãos e cante. Digno é o Senhor, o Cordeiro que no trono está, outro igual, e não há outro como tu, Jesus. Toda a criação, só Ele, Rei de adoração, outro igual não há. Sobre o trono está Jesus Santo. Tu és digno de adoração, honra. Enche os seus pulmões, erga suas duas mãos aos céus e cante tu. Digno é o Senhor, o Cordeiro que no trono está, outro igual não há. Toda a criação, só Ele, Rei de adoração, outro igual. Será que podemos ir nas palmas? Vamos juntos. Tu és digno. Digno é o Senhor, o Cordeiro que no trono está, outro igual não há, não há, não há. Toda a criação, só Ele, Rei de adoração. Se prepare, vamos nas palmas. Tchá, tchá, tchá. Somente o Rei é. Vamos, igreja. Somente o Rei é. Somente o Rei é digno de tudo. Ele é o Senhor. Somente o Rei é digno. Somente o Rei é digno de tudo. Ele é. Vamos lá, vamos lá. Somente o Rei é digno. Somente o Rei é digno. Somente o Rei é digno de tudo. Ele é o Senhor. Ao Rei nós coroamos. Ao Rei nós coroamos. De tudo Ele é o Senhor. Digno, digno é o Senhor, o Cordeiro, outro igual não há, não há. Toda a criação, só Ele, Rei de adoração, outro, vamos dizer, Tu és digno, digno é. Vamos, igreja, erga suas mãos ao céu, em sinal de rendição a Ele.
Sim, Jesus, nós nos submetemos à Tua vontade essa manhã, Pai. Só a Ele rende adoração, e Tu és digno de tudo. Tu és digno. Olhe para Ele, queridos. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Permaneça com as suas mãos ao céu. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou. Vamos. Sacrifício de amor que me ungido do Senhor, pelos cravos em Tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração. Ei, se você foi perdoado, levante suas mãos aos céus. Vamos juntos. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Eu elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Morreu por mim. Diga, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Ele venceu a morte. Digno é o Senhor. Diga digno, diga digno. Digno é o Senhor. Soberano Criador. Levante suas mãos. Jesus. Jesus, obrigado, obrigado, Senhor, pelo seu sacrifício. Obrigado pelo teu sangue, Jesus. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o
Senhor. Diga a honra, vamos juntos. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, toda a honra, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Pegue a ceia, por favor. Pegue o pão. Bendito é o nome do Senhor. Nós te damos glória, nós te damos honra, Senhor. Nós te damos a exaltação devida ao teu santo nome. E hoje nós vamos nos lembrar da cruz, nos lembrar desse sacrifício, nos lembrar desse amor, nos lembrar do custo, o peso que foi pago na cruz do Calvário, e celebrar o perdão integral que nós temos em Jesus Cristo. O perdão que veio através da justiça satisfeita na cruz do Calvário. O nosso juízo estava sobre Jesus. Por isso hoje nós encontramos misericórdia e graça, porque o peso do nosso pecado estava sobre ele. E essa ceia hoje é para nós nos lembrarmos e andarmos continuamente nessa consciência. Eu não posso me aproximar de Jesus, de Deus, se não for através de Jesus e do seu serviço, do seu trabalho na cruz do Calvário. Por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos e nesse momento pensar a respeito do perdão que você tem. O perdão. Nós não somos o que deveríamos ser, nós não fazemos o que deveríamos fazer, nós somos imperfeitos, mas aos pés dessa cruz encontramos graça e misericórdia e nos aproximamos de Deus com a convicção, com alegria, com ousadia, por causa de Jesus Cristo. E nós nunca vamos perder de vista isso. Por isso a ceia existe para isso, para nos lembrar disso. E disse Jesus: este é meu pão que é partido por vós, esse é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Vamos comer o pão. E disse Jesus: esse é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que você comer esse pão e todas as vezes que você beber esse cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso hoje nós anunciamos ao mundo que nós só estamos de pé, só estamos diante de Deus por causa da morte de Jesus Cristo. Vamos beber juntos do cálice do perdão.
morte venceste, Os véus tu rompeste, a tumba vazia agora está. o céu se agora proclama a sua glória, pois ressuscitar Se vivo está, tu és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. O teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. Erga suas mãos e cante: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus, a Ele. A Bíblia diz: aplaudi ao Senhor todos os povos. Glória a Deus. Glória. Pode se assentar, por favor. Glória a Deus. Você está bem? Bom dia para você. Antes de eu começar, eu queria fazer um pedido, um anúncio e um pedido. Qual o pedido? Eu queria pedir encarecidamente vocês, hoje ia acontecer uma situação aqui. Nós tínhamos uma ambulância com uma pessoa em emergência, tentando passar e não conseguiu, mesmo com toda a sirene, porque há um fluxo de carro muito intenso aqui. Então eu queria fazer um pedido para vocês e um anúncio, tá? Pedido é que ninguém estacione na frente de toda a extensão da igreja, porque que quando estaciona, nós só temos duas vias de movimentação, né? Quando estaciona, nós passamos a ter um só e fica um funil, e a gente quer servir e amar a cidade. Existem pessoas que não têm nada a ver conosco, né? Que não conseguem descer a Vigílio Távoro. E hoje, essa situação com uma ambulância. Segundo aviso que eu vou dar, um aviso, tá? A gente não entra mais por aqui. Se você quiser entrar para a igreja para estacionar, você vai ter que dar a volta e passar pelo estacionamento que nós temos aqui atrás para você entrar na igreja. Então, a entrada não é mais. O que está acontecendo? Tem gente tentando sair e entrar e gera mais trânsito. E o terceiro aviso é que Ubers não param mais na frente da igreja. Eles vão parar um pouquinho para frente, um pouquinho só. O nosso escritório aqui na frente dos escritórios. Aí eu queria pedir meus queridos irmãos que têm moto, que param ali. Nós estamos parando o trânsito muito com Ubers aqui e está atrapalhando. Aí nós vamos parar mais à frente ali. É a nossa tentativa. Nós temos pouco espaço. Dentro de algum tempo,
nós vamos ter um lugar amplo. Só para você ter uma ideia, Comunidade das Nações, nós temos um estacionamento que nós estamos começando a construir. Eu falo Fanó só para o pessoal saber aonde é, mas na nossa casa definitiva, né? Então, na CN, né? Então, nós estamos construindo um estacionamento de 4 andares. Cada estacionamento desse, cada nível desse que pega em média 250 a 300 carros, eles têm uma entrada e saída própria, ou seja, você evacua numa rapidez. Cada andar é separado, eles não tocam um ao outro. Tudo isso porque nós somos diferentes. Num shopping, a pessoa chega e ela chega aos poucos. No culto, chega todo mundo junto e sai todo mundo junto, né? E esse é um dos desafios. E lá vai ter muito espaço, vai ser incrível. Mas enquanto nós estamos aqui nesse lugar que também é uma bênção, que é bênção para nós, nós temos que tentar aqui, vamos fazer mudanças para tentar agilizar. Então, eu volto a dizer, aí eu tenho um terceiro aviso. Então, eu tenho um pedido que eu vou repetir, ninguém parar aqui mais aqui à frente da igreja. Se você vê muro branco, não pare, porque aí vai atrapalhar as pessoas que estão vindo. Tem estacionamento aqui na frente, tem estacionamento aqui na igreja e tem um estacionamento ali. Nós temos 4 estacionamentos alugados. Aí às vezes a pessoa quer porque fica mais pertinho, mas assim, é só 20 metros a mais. Né? Aqui 15 metros, ali na frente 10 metros e lá uns 25 metros. Então, isso, Uber vai parar mais à frente, então é bom que você entenda lá, nós vamos colocar a placa do Uber lá e pedir para os nossos queridos motoqueiros que param ali também, para não parar mais. E o terceiro aviso, nós estamos precisando de voluntários para o trânsito, para nos ajudar a fazer tudo isso. Então, se você quer ser voluntário do trânsito, o pastor Wilton, o líder do trânsito está aqui hoje? Não. Está ali o nosso querido irmão. Fique de pé aí, meu irmão. Ó, ele vai estar ali na saída, a camisa dele está fácil de identificar. Então, se você quer ser voluntário, como é que eu sou? É voluntário uma vez por mês só. Uma vez. Às vezes é uma vez a cada 6 semanas. Então, é só você dar o nome ali e dar o telefone e você vai estar em contato. Amém, queridos? Vamos para a palavra, Vamos orar primeiro, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos reunidos aqui para glorificá-lo, para exaltá-lo, para falar dos seus princípios, dos seus valores. Nós estamos aqui, ó Deus amado, para proclamar o Evangelho e o seu poder. Ajuda-nos hoje a olhar para a tua palavra, ó Senhor, e afirmar aquilo que sabemos e receber aquilo que ainda não sabemos. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu comecei uma série de pregações na quarta-feira chamada O Caráter de Deus. Eu coloquei a palavra caráter porque muita gente não conhece a palavra atributo. Mas, na verdade, a doutrina é dos atributos de Deus. E nós começamos a falar sobre justiça na quarta-feira. Hoje eu vou falar sobre amor. Na quarta-feira que vem eu vou falar sobre verdade. Muito importante. Talvez seja a palavra mais importante dessa série, quarta-feira que vem. Mas hoje nós vamos falar sobre amor. E eu queria pedir você que abrisse a Bíblia em 1 João, capítulo 4, verso 8. 1 João, capítulo 4, verso 8. Que diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Vamos para frente.
Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Mas eu vou voltar ao início, lá volta ao verso 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Vamos dizer juntos? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Queridos, sem dúvida nós vivemos numa geração que fala muito sobre o amor, mas sabe muito pouco sobre ele. Para muitos, o amor é aceitação incondicional. E às vezes a aceitação incondicional das escolhas. Hoje em dia, amar significa para muitos nunca confrontar, nunca corrigir, nunca discordar. A frase que é comum para o nosso tempo é assim: se você me ama, você me aceita do jeito que eu sou. Isso não é amor. E nós vamos mostrar durante essa mensagem que isso é obsessão por si mesmo. Para outros, amor é sentimento. Se eu sinto, eu amo. Mas se eu deixei de sentir, a paixão, a energia acabou. Enfim, o amor acabou. E isso não é amor. Para outros, amor é tolerância absoluta. A cultura atual frequentemente define o amor como a ausência de julgamento moral. Ou seja, se você me ama, você não julga os meus atos. Você não julga o meu comportamento. Você não julga o que eu falo. E isso não é amor. Para outros, amor é reciprocidade. Talvez a maioria. Eles dizem: eu amo enquanto eu sou amado. Então o amor se transformou em troca. Ele só se sustenta quando a outra pessoa te ama também. Romanos 5:8 diz assim: Deus prova o seu amor para conosco, no fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, longe de Deus, odiando os princípios de Deus, sem segui-lo, sem amá-lo, e o amor se manifestou. O amor não é reciprocidade, e nós vamos falar sobre isso. Mas João, nesse texto que nós lemos, começa definindo o amor, e ele começa definindo o amor, definindo Deus. E isso é importante para a gente entender. Ele não começa definindo o amor, ele começa definindo Deus. O amor que não é o amor que explica Deus, é Deus que explica o amor. A Bíblia, esse texto bíblico que nós lemos diz: porque Deus não apenas ama, Deus é amor. E ele diz: Deus é amor, então ele define amor a partir de Deus. E logo, as características de Deus é amor. O comportamento de Deus é amor. E nós só conseguimos definir amor através daquilo que Deus é, porque Deus é amor. O amor não é um sentimento em Deus. O amor é o seu atributo, é o seu caráter, é a essência de quem Ele é. Deus não sente amor, Deus é amor. E isso é importante porque nós amamos porque sentimos. E isso é uma característica humana. Mas Deus ama porque Ele é. Ele não ama porque sente. Ele ama porque Ele é amor. Sentimentos mudam, mas a natureza divina nunca muda. Deus é amor. No livro de Malaquias, Deus declara com todo o poder:
Eu, o Senhor, não mudo. E eu quero dizer, queridos, senhoras e senhores, meus irmãos amados em Cristo Jesus, você serve um Deus que não muda e nunca mudará. Deus é amor. Meus irmãos, o amor de Deus não aumenta, ele não diminui, ele não amadurece, ele não envelhece, ele não aprende, ele é eternamente perfeito, pois Deus é amor. Me ajuda aí, celebra ao Senhor, Deus é amor. Mas aí nós começamos a entender um pouco o atributo do amor. O amor de Deus nunca anda sozinho. Talvez o maior engano teológico das pessoas nesse tempo, e quando eu digo teológico, eu digo do como entendem Deus, e não só as pessoas que estão em igreja, ou que são crentes em Cristo, mas das pessoas em geral, é que as pessoas imaginam que Deus é composto por vários departamentos. Assim, quando Deus ama, ele é só amor. Ou seja, quando Deus está atuando, amando alguém, ali não está a justiça, ali não está o juízo, ali não está a verdade, Deus só ama. Ou quando Deus julga, é só a justiça que está acontecendo ali. Ali não está o amor, não está a misericórdia. Quando Deus está fazendo juízo, as pessoas acham que é só o juízo. Nossa, Deus está sendo juízo. Não, todos os atributos de Deus são harmoniosos entre si. E eles colaboram um com o outro. Deus, quando ama, irmãos, Deus nunca age com um atributo isolado. Quando Deus ama, ele ama santamente. Quando Deus julga, ele julga amorosamente. Quando Deus disciplina, ele disciplina amorosamente. Quando Deus salva, ele salva justamente ou verdadeiramente. Os atributos de Deus nunca competem entre si, eles cooperam, eles se equilibram. Os atributos divinos, irmãos, são perfeições inseparáveis do único e poderoso Deus. Não existe um Deus mais amoroso que santo, ou mais justo do que verdadeiro. Todos os atributos de Deus, eles pertencem ao caráter perfeito de Deus. A cruz, o sacrifício de Jesus, você pode ver todos os atributos ali naquele momento. Deus está amando o mundo, Deus está julgando o pecado do mundo em Jesus Cristo, Deus está declarando a maior verdade a respeito de salvação, Deus está colocando o juízo do nosso erro em Jesus, Deus está tendo misericórdia dos nossos filhos e de nós e dos nossos filhos. Os atributos de Deus todos estão cooperando. Deus está sendo compassivo, longânimo, Deus está sendo maravilhoso, ele está sendo infinito, ele está olhando na frente, está sendo onisciente. Todos os atributos de Deus acontecendo ao mesmo tempo na cruz. Por isso, irmãos, não existe distinção. Deus equilibra os seus atributos e eles acontecem simultaneamente em todo e qualquer lugar. Deus é perfeito. Alguém aí pode celebrar o seu? Deus é perfeito. Olha, existe um texto lá em Êxodo, capítulo 34, verso 6, que diz assim: o Senhor Deus é compassivo, clemente, longânimo e grande misericórdia, e é fiel. Ele guarda a misericórdia em 1000 gerações e perdoa a iniquidade e a transgressão do pecado. Olha só, ainda que não inocente o culpado e não o julgue. Ou seja, Deus ali, olha o que está nesse texto de Êxodo. Observe o equilíbrio. No mesmo texto está dizendo, ele é misericordioso, ele é complacente, ele é fiel, ele tem compaixão, ele perdoa, ele executa justiça e ele é juízo. No mesmo texto. Por quê? Porque isso é Deus. Isso é Deus. Nós, quando temos raiva, estamos
do histórico de alguém. Quando temos raiva, às vezes o impulso da raiva esquece da misericórdia, esquece do amor, esquece do histórico, mas Deus é onisciente, não se lembra. Nós somos assim, ou às vezes quando nós amamos, nós esquecemos da justiça. Assim, quando nós amamos, nós fechamos os olhos para o comportamento. Por quê? Porque nós trabalhamos departamentalizados naquilo que sentimos, mas Deus não é assim. Por isso é tão difícil entender a Deus, porque Deus não é como nós somos. Irmãos, nós fomos criados à imagem de Deus, mas tem muita gente criando um Deus à sua própria imagem, achando que Deus é como você é. Deus não tem nada a ver com você, e não tem nada a ver do jeito que você se comporta, e não tem nada a ver a respeito como você pensa. Só conseguimos entender a Deus na revelação que Ele deu de si mesmo, que é chamado a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Eu não consigo entender a Deus dizendo assim: Deus nunca faria isso. Por que Deus faria isso? Se o homem não faz, não entenda a Deus por aquilo que você é, irmão. Você sente amor. Deus é amor. Alguém aí pode celebrar o seu Deus é amor. Quando é que o amor nasce? A Bíblia mostra que o amor nasce dentro da Trindade. E é importante a gente saber isso. Antes da criação já havia amor. Antes dos anjos já havia amor. Antes do tempo. Era interessante falar sobre isso, mas eu não tenho tempo. O pai já amava o filho. O filho já amava o pai. O Espírito já amava o filho e o pai. Ouça, em João 17, 24, Jesus falando sobre isso, ele diz assim, ele disse várias vezes: porque tu me amastes, ó Deus, antes da fundação do mundo, e eu te amava. Ou seja, o amor nasceu na Trindade. Por que é importante entender isso? Isso muda tudo. Porque Deus não criou para amar. Deus criou você, o universo, o mundo, porque Ele já era amor. E o amor, irmãos, não começou na cruz. A Bíblia diz que Jesus foi crucificado antes da fundação do mundo. O plano todo já era movimentado por o amor. A cruz revelou o amor eterno de Deus. Portanto, o amor não foi criado, o amor cria. Tudo que existe, irmãos, nasceu da generosidade divina. Deus não precisa do universo. Deus não precisa de você. Deus não precisa de mim. Deus não precisa de nada criado. Ele criou porque o amor transborda. Ele criou para manifestar o seu amor. Ele criou, irmãos, porque o bem tem que se comunicar. Por isso Ele criou. Eu gostaria de ir para um ponto agora importantíssimo e eu queria pedir a sua atenção agora aqui. O amor não elimina a justiça. Essa é a pergunta dessa geração. Talvez a pergunta que eu mais já fui feito por não crentes. E por incrível que pareça, por alguns crentes que não conhecem a Escritura. Sempre a pergunta é essa: se Deus ama, por que existe inferno? Se Deus ama, por que Ele mandaria alguém para o inferno? Percebe que você e eu tentamos explicar o amor de Deus pelo amor que a gente tem? O seu amor, ele trabalha independente da justiça. Mas o amor de Deus é completo. E a resposta é tão simples, irmãos. Porque se Deus ama, por que Ele vai enviar pessoas para o inferno? Porque Ele criou o inferno. Simplesmente é isso. Porque Deus ama de maneira santa. Deus não deixa
o mal impune. Meus irmãos, se Deus deixasse o mal impune, Ele deixaria de amar as vítimas. E eu vou dizer algo para você aqui. Todo pecado tem uma vítima. Todo pecado tem uma vítima. Quantas pessoas eu já atendi que me perguntavam assim: não, mas se eu pecar no meu privado, eu não estou fazendo mal para ninguém. Não sei, falando, por exemplo, sobre pornografia. Eu não estou fazendo mal para ninguém, eu estou fazendo mal para mim mesmo. Eu falei, não, você está financiando a indústria que mais destrói famílias no planeta Terra, que mais destrói a consciência, que mais destrói o comportamento de crianças hoje, de jovens. Todo pecado tem uma vítima. Irmãos, eu estou dizendo isso porque são muito tempo avaliando isso. Todo pecado tem uma vítima. E se Deus, ouça bem, se Deus não julgasse o pecado, o que ele estava fazendo? Ele estava não amando a vítima. Não existe pecados privados. Todo pecado machuca alguém. Todo pecado faz mal para alguém. Todo pecado desonra alguém. Todo pecado machuca alguém. O juiz, irmãos, olhe para mim aqui, eu tenho vários advogados, temos juízes e tem desembargadores nesse lugar. Ouça bem, o juiz que absolve todos os criminosos não é amoroso, ele é injusto. Já pensou um juiz? Ah, você solto. Ah, você, não, você é solto. Ah, você, hoje eu estou me sentindo só amor. Ele não é amoroso, ele é injusto. A cruz não escolheu entre amor e justiça. E eu falei já sobre isso aqui. A cruz satisfez ambos. Na cruz foi satisfeito a justiça. O nosso pecado, o nosso erro foi pago em Jesus. E a cruz foi satisfeito o amor. O amor queria alcançar todos. E a justiça pelo pecado tinha que ser satisfeito. E foi isso que aconteceu na cruz. Ali a justiça foi plenamente cumprida e o amor foi plenamente demonstrado. Irmãos, o inferno não é uma demonstração de falta de amor, mas de perfeita justiça diante daquele que rejeita definitivamente o senhorio e a salvação e a graça de Jesus. Perceba, se Deus julgou o pecado do mundo em Jesus, logo quando você recebe a Jesus como Senhor e Salvador, você permite que Ele seja o Senhor da sua vida e você declare ao mundo que Ele é seu Salvador, logo a culpa que viria sobre você e seria julgada, ela não existe mais, porque ela está sobre Jesus. É uma escolha simples. Irmãos, uma escolha, se você escolher Jesus como Salvador e Senhor, logo a sua culpa é retirada e foi colocada sobre Jesus. Agora, quando você decide não aceitar a liberdade, não aceitar o destino maravilhoso, você escolheu o inferno. E o inferno é para julgar o pecado, não para julgar pessoas, ok? Não é, o inferno foi feito para o diabo e seus anjos, a Bíblia diz, e para julgar o pecado. Mas quando nós não recebemos Jesus como Senhor e Salvador, logo o pecado volta a estar sobre nós. E se o pecado está sobre nós, esse pecado tem que ser julgado e tem que ter juízo. E isso é amor. Isso é amor. Irmãos, o inferno não é uma demonstração de falta de amor, mas a perfeita justiça de Deus diante da rejeição da graça. O mesmo Deus que ama é o Deus que respeita a liberdade moral. Deus concedeu liberdade ao homem. O amor convida, o amor não obriga.
O amor verdadeiro, irmãos, exige liberdade. O amor, só pode ser conjugado com liberdade. Se Deus te obrigasse a amá-lo, não haveria amor genuíno, apenas programação. O amor só existe quando pode ser aceito ou recusado. No universo, irmãos, onde ninguém conseguisse dizer não para Deus, ninguém também conseguiria dizer sim. Por isso, você é oprimido pela liberdade que você tem. Todos nós temos liberdade. E a pessoa diz, mas por que o amor de Deus? Porque o amor de Deus é livre. Ele não pressiona ninguém. Ele apenas convida. Ele não força ninguém. Irmãos, ele apenas... Ele concluiu a salvação em Jesus, concluiu que nós saíssemos de todo juízo, e ele convida os homens, através da pregação do Evangelho de Jesus Cristo, rejeite a queda eterna, rejeite o inferno e receba Jesus como Senhor e Salvador. O amor de Deus é santo. Você pode celebrar o seu... Ele é santo, o amor de Deus é santo. Ou seja, isso significa que Deus ama demais para provar o mal. Deus ama demais para provar o mal. Assim como o pai amoroso não aprova o que o filho faz, Deus não pode chamar o pecado de bom apenas para evitar julgar. O amor julga. O amor disciplina, irmãos. A Bíblia é clara, em Hebreus 12:6, diz que Deus disciplina quem ama. A disciplina é uma das expressões do amor. Um pai indiferente, amante de si mesmo e do seu conforto, não corrige. Mas o pai perfeito, Deus amoroso, corrige. O objetivo da disciplina é nunca machucar. Deus disciplina para restaurar, nunca para destruir. Seu objetivo não é condenar, mas recuperar. O amor de Deus enxerga o que nós podemos nos tornar, irmãos. Não apenas o que nós somos hoje. A disciplina molda o nosso caráter. Deus não quer que permaneçamos em imaturidade. Deus disciplina porque Ele leva a santidade a sério. Em Hebreus 12:10 diz assim: Ele, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. A disciplina produz frutos. Hebreus 12:11 diz: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Mas depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado frutos de justiça. Ou seja, a disciplina produz fruto. Por isso Deus ama. Uma coisa importante é entender que Deus nem sempre disciplina você na questão em que você precisa aperfeiçoar. Às vezes a disciplina, e eu já preguei sobre disciplina aqui na igreja. Às vezes a disciplina vem em outra área. Vem em outra área. Por quê? Porque Deus, Ele não quer que você decida a não fazer aquilo que você está fazendo, porque você viu que não dá certo. Deus quer que você decida porque você faz a escolha correta. Às vezes a pessoa pensa assim, está fazendo uma coisa errada, diz assim, não veio disciplina. Olhe ao redor, olhe na sua visão atmosférica. Às vezes a disciplina de Deus está trabalhando com o amor dele, dizendo, enxergue o erro. Irmãos, o amor de Deus trabalha na disciplina, e a disciplina produz frutos. O amor de Deus é eterno, irmãos. Em Jeremias 31, verso 3, diz assim: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. O amor eterno atravessa todas as fases da sua vida. Deus te ama, irmão, no dia bom, no dia ruim. Deus te ama naquele que você acha que você está sendo perfeito, naquele que você mais erra.
Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama mesmo quando você acha que Ele não te ama. Porque o amor de Deus não tem nada a ver com a sua consciência, não tem nada a ver com a sua culpa, não tem nada a ver com o que você pensa de si mesmo. Você pode estar se achando a pior pessoa do mundo, mas o amor de Deus não mudou sobre a sua vida. O amor de Deus é eterno. Deus te ama. E se eu fosse você, eu dava uma celebração para esse amor eterno de Deus. Irmãos, o amor eterno de Deus, porque o amor é eterno, o amor do homem é passageiro, mas Deus é eterno. Ele é fonte de esperança para nós, porque Deus continuará sempre sendo quem Ele é. Por isso há esperança. O amor eterno, irmãos, tem um propósito eterno. Então, Deus não apenas pensa em propósitos passageiros, Deus olha com amplitude. O amor de Deus toma toda a iniciativa. Nós amamos, querido, lá em 1 João 4,19, diz assim: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu já li um texto aqui no início que diz assim: Deus nos amou ainda como nós éramos pecadores. A Bíblia diz que Ele nos amou quando nós éramos inimigos. Deus toma iniciativa. O amor de Deus não é uma reação ao seu bom comportamento. O amor de Deus inicia. Deus nunca espera ser amado para começar a amar, irmãos. Por isso, não tente olhar Deus na sua ótica. Às vezes, tem umas pessoas que são, que elas são tão, parecem ser tolerantes, né? São tão, que parece que elas amam mais que Deus. Assim, na verdade, elas querem amar mais que Deus. Elas se rebelam com a perfeição do amor a Deus para ter um amor imperfeito. Mas Deus não nos ama porque nós mudamos. Ele nos ama para nos transformar. O amor de Deus não procura pessoas prontas. O amor de Deus prepara pessoas para si. Meus irmãos, foi Deus que iniciou o processo da sua salvação. Foi Deus que usou alguém. Foi Deus, celebra o Senhor. Foi Deus. Você pensa que você chegou hoje aqui porque você dirigiu para cá? Não, você foi trazido nas rodas da misericórdia. Você, irmãos, dirigiu o carro da benevolência. Você foi trazido nas asas do amor. Se você não tivesse acordado hoje, se Deus não tivesse colocado o desejo de buscar a Ele, no livro de Salmos diz: até o desejo de te adorar vem de ti. Tudo vem dele, irmãos. Tudo. Por isso, celebra ao Senhor, celebra ao Senhor. Por isso, irmãos, ninguém pode se arrogar, ninguém pode ser arrogante diante de Deus. Por quê? Porque até o seu desejo de buscá-lo vem dele. O amor de Deus tem iniciativa. Tudo começa nele e termina nele. Tudo, irmãos. O amor do Pai nos recebe de volta. O amor de Deus é perdoador. Olhe para a imagem do filho pródigo, irmãos. Deus não perdoa você porque o seu pecado é pequeno, mas porque Cristo gerou um preço infinito de amor sobre a sua vida. O perdão, irmãos, é maior do que a sua culpa. O perdão é a manifestação perfeita do amor. Irmãos, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Você pode levantar sua mão direita e diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Irmãos, a Bíblia diz: quem muito é perdoado, muito é amado. Se, irmãos, e tem gente que pensa assim: ai, eu erro tanto, eu falho, e eles andam em déficit com Deus, como se Deus estivesse olhando. Irmãos, se você foi para Jesus e foi para o senhorio dele, o amor
amor se manifesta perfeitamente sobre a sua vida. Você é amado perfeitamente, intencionalmente. Você é amado plenamente por Deus. Você nunca vai provar um amor como o de Deus, querido. Por isso, irmãos, não trabalhe o amor de Deus na sua mentalidade humana, na sua concepção de amor humano, porque você não vai entender. Comunidade das nações, você é a menina dos olhos de Deus. Me ajude aí, celebra ao Senhor. Ele diz assim: nas tuas mãos eu tenho escrito os seus nomes. Irmãos, o perdão de Deus não apenas cancela a dívida, o perdão de Deus restaura o relacionamento. Você já pensou, querido, você errou, você pecou, você falhou. Olha só, aí contra uma pessoa, aí aquela pessoa te perdoa e ela quer voltar ao relacionamento, mas você se sente culpado e não volta ao relacionamento com aquela pessoa? Que comportamento é esse? Você errou, você falhou, você pecou, Deus te perdoou, Deus te amou, e ainda assim você não vai para Ele, porque está se julgando. Sabe o que você está fazendo? Você está expondo Jesus ao vitupério outra vez, é o que a Bíblia diz. Quando você não aceita plenamente o perdão de Deus, o amor de Deus, você está crucificando Jesus outra vez. Irmãos, se Deus te perdoou de tudo que você fez, se Deus te amou, você não tem direito de se sentir culpado. Eu volto a dizer, você não tem direito de se sentir culpado. Deus já levou a sua culpa na cruz do Calvário. Eu queria alguém aqui para celebrar comigo. Deixa eu dizer algo aqui, irmãos. Deus não perdoa pela força das nossas lágrimas. Tem alguém que acha assim, se eu chorar. Não, irmãos. Mas pela suficiência da cruz. A cruz é suficiente. Irmãos, o amor de Deus jamais esquece os seus filhos. Lá no livro de Isaías 49, diz assim: ainda que uma mulher possa se esquecer do filho que ainda amamenta, ou de forma que não se lembre do filho que está no seu ventre. Pode acontecer algo assim. Mas ainda se viesse de se esquecer, ainda que uma mãe esquecesse do filho que amamenta, ou do filho que está no seu ventre, no seu útero, ele diz: eu não me esquecerei de ti. Eu quero dizer, comunidade das nações, que o silêncio de Deus não significa o esquecimento de Deus. O tempo pode fazer pessoas esquecerem de você, mas jamais fará Deus esquecer de você. Deus não esquece da promessa que te fez. Alguém pode levantar a mão e dizer glória a Deus para isso? Deus não esquece da promessa que te fez. O relógio de Deus pode ser diferente do nosso, mas a sua fidelidade nunca atrasa. Nunca atrasa. Irmãos, o amor restaura o infiel. Oséias 14:4 diz assim: eu curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo te amarei, porque a minha ira se apartou daqueles que me confessam. A ira de Deus se apartou daqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador, irmãos. Irmãos, a infidelidade, ela tem preço, mas o amor resolveu pagar. Adão e Eva, irmãos, eles erraram, pecaram, e a Bíblia diz que eles tiveram uma inadequação a Deus. O que é isso? Quando Deus veio para se apresentar, eles se esconderam e disseram que estavam nus. E aí está a primeira morte da humanidade. Até ali nenhum animal havia morrido, nenhum humano havia morrido. Então Deus mata um animal e tira do animal o couro e coloca sobre eles vestes, ou seja, a infidelidade deles foi coberta com a morte de um inocente.
Ali já era a programação da graça. Ali já era o anúncio antecipado desse amor que sempre dá uma oportunidade. Irmãos, só irá para o inferno quem não tiver a quiser a oportunidade que Deus deu em Cristo Jesus. Irmãos, Deus restaura o amor, restaura o infiel. Pedro negou 3 vezes. Jesus poderia ter substituí-lo, poderia ter envergonhá-lo. Irmãos, poderia lembrá-lo do seu fracasso. Mas o amor restaura o infiel. Irmãos, assim foi com o filho pródigo. Assim foi com tantas pessoas na Bíblia. O amor restaura o infiel. Deus transforma vergonhas em testemunhos. O amor de Deus é maior do que o nosso pior fracasso. Nenhuma queda é definitiva quando existe arrependimento sincero. Deus nunca desperdiça um coração quebrantado, irmãos. O amor restaura. O amor de Deus não apenas perdoa quem voltou, Ele devolve o propósito para quem caiu. Ele encontra um outro caminho. O amor de Deus lança fora todo medo. 1 João 4,18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Vamos dizer isso? O perfeito amor lança fora todo medo. Irmãos, o amor, creia no amor de Deus, Ele remove o seu medo do futuro. Você tem um Deus que te ama. Pare de pensar a respeito do amanhã como se o amanhã fosse te vitimizar. Pare de pensar no amanhã como se o amanhã fosse pior do que o presente. O seu futuro está nas mãos de Deus. Irmãos, quem sabe que Deus ama, descansa. O problema é que nós comparamos o amor de Deus com o nosso amor. Irmãos, o seu amor é frágil, ele é pequeno, ele é volátil e ele é volúvel. Mas o amor de Deus é o mesmo sempre, sempre. Descanse, o seu futuro está nas mãos de Deus. Irmãos, você às vezes se sente atribulado, pois não conhece o amanhã. Mas você não precisa de estar tranquilo, porque você não conhece o amanhã, mas porque você conhece quem governa amanhã. Você conhece Deus. O amor de Deus remove o medo da perda. O amor de Deus remove o medo do fracasso. O amor de Deus remove o medo de morrer. O apóstolo Paulo diz que nem a morte, nem a vida, nem o principado, nem as potestades poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo. Nada. Meus queridos, o amor de Deus não promete a ausência de tribulações, mas Ele promete a presença dEle em todas elas. O medo paralisa, o amor te impulsiona. O medo prende o coração, mas o amor te firma. Eu gostaria que você ficasse de pé. Ouça a verdade do amor. Olhe para mim, queridos. O amor de Deus é Jesus. Vamos dizer juntos isso? O amor de Deus é Jesus. Olhe, o amor supremo de Deus se manifesta na sua perfeição, conduzindo o seu povo a um desfrute eterno de Jesus, da sua glória, da glória revelada em Jesus. Ouça bem, Deus não nos ama afastando-nos de si, dele mesmo, mas nos dando
o maior bem possível, Jesus. O maior bem de Deus é Jesus. Se você encontrou Jesus, eu vou repetir para você, não é a perfeição que você tem, não é o bem que você faz, não é nada. Se você encontrou Jesus, recebeu Ele como Senhor e Salvador, você tem a manifestação perfeita do amor de Deus sobre você. O maior amor de todos está sobre você se você encontrou Jesus. Ouça, se Deus te desse dinheiro, sem Cristo não seria amor. Se Deus te desse saúde, sem Cristo não seria amor. Se Deus te desse sucesso, sem Jesus não seria amor. O maior presente do amor de Deus é Jesus Cristo, irmãos. Tudo com Ele vale a pena, nada sem Ele vale a pena. É Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A maior certeza que eu tenho, irmãos, que Deus me ama, é a maior certeza. Não é a minha perfeição, não é o bem que eu faço, é que Ele me deu a oportunidade de conhecer a Jesus. Irmão, se eu tenho Jesus, logo eu sou amado. Logo eu sou amado. E eu queria declarar nessa noite, nessa manhã, nesse atributo divino de Deus, o amor perfeito de Deus sobre a sua vida, o amor sobre a sua mente, o amor sobre o seu coração, o amor de Deus sobre a sua família. Não esse amor sentimental, o amor perfeito de Deus. Levante as suas mãos ao alto e vamos dizer juntos: Ele tem ciúmes de mim. Ele tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Sei quão maravilhoso Ele é, e tanto que Ele me quer. Diga isso com fé. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Você pode levantar as mãos ao alto e dizer:
Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Louvado é o nome do seu amor, é perfeito. Seu amor é justo. Seu amor é gracioso. Seu amor tem a iniciativa. O seu amor nos encontrou. O seu amor nos transforma. O seu amor nos beneficia. O seu amor nos dá paz. O seu amor nos dá segurança. O seu amor nos acalma. O seu amor tira a nossa ansiedade. O seu amor nos mostra o caminho. O seu amor, Senhor, sobre nós está o seu amor. A sua bandeira é o seu amor sobre nós. O seu amor, ó Pai, o seu amor. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói. Pega as suas mãos e cante. Oh, oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aí está. Na vida existe um caminho chamado Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Aqui está um caminho que não há juízo. O juízo já foi satisfeito na morte dele. Aqui está um caminho que não tem culpa. A culpa já foi satisfeita em cima de Jesus. Aqui está um caminho que a justiça já foi feita na morte de Jesus. E ali está um outro caminho. Esse caminho aqui não reconhece Jesus como Senhor e Salvador, porque quer que o homem seja dono de si mesmo. Dono de si mesmo. Nesse caminho aqui, a palavra Senhor, no hebraico, significa dono. Nesse caminho aqui, você tem dono. E esse aqui que vive aqui, ele acha que ele não tem dono, mas ele tem um dono chamado pecado. Ele é escravo do pecado. Nesse caminho aqui, você tem um Senhor que se chama Jesus Cristo. E hoje eu queria dizer para você o que Deus diz em Deuteronômio. Hoje eu tenho colocado diante de você 2 caminhos. Há 2 caminhos apenas. Não existe um do meio, não existe um pouquinho para cá. Há 2 caminhos. E hoje eu quero, do fundo do meu coração, dar a você a oportunidade que um dia me foi dada. De hoje, qual é o início desse caminho? O primeiro passo nele. Jesus diz assim: aqueles que me confessarem diante dos homens, eu os confessarei diante de Deus. Mas aqueles que me negarem diante diante dos homens, eu os negarei diante do meu Pai. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim: para estar comigo tem que vestir a camisa. Para estar comigo tem que vestir a camisa. E hoje eu quero te dar a oportunidade que foi me dada de reconhecer publicamente Jesus como Senhor e Salvador.
Salvador, você reconhece que sobre ele estava o preço do seu pecado e da sua culpa. E Senhor, que ele vai te guiar e vai te liderar o resto da sua vida através do Espírito Santo. Se existe alguém hoje aqui e quer confessar Jesus como Senhor e Salvador, levante as suas mãos ao alto, eu quero orar por você. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Lá em cima, Deus te abençoe. Alguém mais lá em cima? Lá atrás, Deus abençoe. Alguém mais, levante a mão, Deus abençoe. Alguém mais, levante a mão. A igreja celebre, a igreja celebre. Deus te abençoe, amigo. Alguém mais, levante suas mãos. Deus abençoe, amigo. Deus abençoe. Alguém mais quer retornar para Jesus hoje? Você estava longe de Jesus Cristo. Levante a sua mão. Você estava longe de Jesus. Deus abençoe, querida. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu sinto no meu coração hoje aqui que existe alguém como essa canção aqui, que o amor está indo atrás de você. Você foi uma ovelha que se desgarrou. Você pode estar presencialmente, mas você não tem estado no coração. Hoje Deus te dá a oportunidade para você retornar para o seu lugar, não geográfico, mas o seu lugar no coração. Quem quer retornar para Jesus aqui, levante a mão. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Quem quer retornar para Jesus, Deus abençoe lá atrás. Retornar, alguém lá em cima, retornar para Jesus, Deus abençoe. Deus abençoe lá atrás, estou te vendo, amigo. Deus abençoe, querido. Deus abençoe, querida. Deus abençoe, querida. Retornar para Jesus. Que amor. Que amor. Que amor. Aleluia. Vamos orar agora. Senhor, todas as mãos levantadas são mãos hoje reconhecendo Jesus como Senhor. E são mãos de filhos amados que estavam longe no coração, estão retornando. Que amor perfeito que hoje inunda a cada um de nós, a cada um deles. Eu peço, Senhor, que o Senhor cele essas pessoas, cele com a convicção do amor de Deus, cele, Pai amado, com a graça, cele com o Espírito Santo, que os ajude a caminhar, que os ajude a viver uma vida perfeita em Cristo Jesus. Não perfeita porque nós não erramos, mas perfeita porque a cada momento que falhamos, caímos, nós nos levantamos e continuamos caminhando, olhando para Ele. Pai, abençoamos essas pessoas que fizeram essa decisão. Hoje chegou salvação a essa casa, porque o Filho do Homem veio salvar e resgatar o que se havia perdido. No nome de Jesus, no nome de Jesus, nós vamos terminar com as mãos levantadas dizendo: oh, impressionante, oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Vai celebrar o Senhor. Vamos lá. Você que recebeu Jesus hoje pela primeira vez, olha aquelas placas lá. Lá tem uma Bíblia para você, tem um livro chamado Uma Vida com Propósito, tem recursos para o início da sua caminhada ou recaminhada com Cristo. Passa lá e pega, é o nosso presente. Deus te abençoe. Você é bem-vindo à casa do Senhor. Você é bem-vindo à casa do Senhor. Lembrando, queridos, se você quer nos ajudar no trânsito, passe ali agora e dê o seu nome. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto, a sua bondade, o seu amor sobre você. Que Deus sobre ti levante a luz do seu rosto, a sua atenção, o seu olhar permaneça em você nessa semana. E a bondade seja direcionada ao seu encontro no nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Boa semana para você.
imaginava que o senhor ia puxar a Me Ama muito alto, né? Ficou. A gente ia puxar Voltado ao Amor. Mas foi? Mas deu certo. Deu certo. Que momento extraordinário. Você aí que recebeu essa palavra tão preciosa, essa palavra de que você tem a oportunidade de seguir Jesus e se posicionar nisso e receber esse amor tão extraordinário. Nós queremos conhecer você. Tem um QR Code na sua tela. Por favor, escaneia. Tem também voluntários no nosso chat do YouTube que colocam um link também para você preencher e colocar essas informações, porque hoje você tomou a decisão que muda a sua vida eternamente e nós estamos muito felizes por isso e que você possa, de fato, provar da bondade do Senhor e transbordar desse amor que, de fato, muda a nossa vida inteira e todas as pessoas que andam com a gente. Bom, estamos finalizando esse culto de 10 horas. Vamos ter transmissões também às 17 horas e também às 19h30. Então já manda o link para os seus amigos, para o pessoal da sua família participar. E olha, que você possa ter uma semana extraordinária. Quero fazer um convite para você nos seguir nas redes sociais, CN Fortaleza, e ficar por dentro de todas as programações. Principalmente você que aceitou Jesus hoje, está em casa. Nós temos várias programações online, nós temos torre de oração, nós temos pequenos grupos online, nós temos as transmissões do culto, mas é importante você estar conectado, porque hoje o Senhor mudou a sua história. Não esqueça disso, que você tenha uma semana extraordinária, que você possa provar e ver da bondade do Senhor e até a próxima.